Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. A Tatiana Saque é médica veterinária que às quintas-feiras participa conosco do CBN Cotidiano. Tudo bem, doutora Tatiana? Boa tarde, Mário. Boa tarde a toda a equipe, aos ouvintes da CBN. Boa tarde. A Adriana, nosso ouvinte, mandou um áudio com uma pergunta para você, doutora Tatiana. Vamos ouvir aqui. Vamos lá. Adalberto, boa tarde, querido. Ouvindo agora a doutora Tati falar, eu queria que você, na possibilidade, ou se tiver já comentado sobre a doutora comentou sobre esse assunto, que na casa da minha mãe tem um cão, ele é vira-lata lá. Ele vai fazer 5 anos agora em junho. Ele, do nada, ele tá mordendo as pessoas. Meu sobrinho, na quarta-feira passada, eu estava na casa dela, aí ele estava lá deitado na cama, e ele estava lá junto. Quando do nada ele fez aquele barulho, o Scooby mordendo ele, mordeu o braço dele, assim, tinha um buraco assim, fora. Eu falei, meu Deus, olha, já mordeu a mão da minha mãe, ela precisou de levar ponto. Mordeu meus sobrinhos, do nada o cachorro tá mordendo. Aí, sempre ela comenta, né? Eu queria, se tivesse já, como eu te falei, já comentado sobre isso, você me lembra, que você não esquece nada. E se tivesse possibilidade dela entrar fazer um comentário sobre esse assunto, tá bom? Obrigada. Tá aí, então, doutora Tatiana, a Adriana, do Neida, o cachorro com 5 anos já morder todo mundo. Isso pode acontecer? Pode, Mário, infelizmente pode sim. Na verdade, assim, o que a gente tem que tentar entender é a dinâmica da casa, da família e desse animal dentro da casa, né? O que pode estar gerando nele a agressividade, né? Porque a agressividade, ela é um comportamento de intimidação, né? Que o animal tem ou para se defender ou para proteger alguma coisa, normalmente, né? Ou ele pode ter uma agressividade defensiva, que a gente chama, né? Por medo, que pode ocorrer por diversos motivos, né? Uma socialização inadequada, experiências traumáticas, tudo, ou até um reforço positivo numa hora errada, pode gerar uma agressividade defensiva. Pode ser uma agressividade possessiva, né, uma agressividade territorial ali, o animal pode estar direcionando isso por causa de um alimento, de um território, de um local onde ele está e que ele não quer ceder, de um objeto, de um brinquedo, e muitas vezes esse tipo de agressividade ela pode piorar com o passar do tempo, à medida que o animal tem sucesso nas investidas que ele dá, me entende? Entendo. Então, se ele ocupar uma área ali da varanda da casa, toda vez que ele vai lá, que alguém vai até lá, ele começa a latir, a pessoa se afasta e volta, ele late, se afasta, ele vai entender que é isso, mais ou menos? Exatamente, ele está entendendo que aquele comportamento dele está gerando um resultado, né? Então, eventualmente, essa agressividade ela pode ir piorando ao longo do tempo, porque esse animal se sente mais seguro em ser agressivo. Ele entende que aquele comportamento dele está gerando um resultado positivo para ele de alguma maneira. Compreendo. Mas tem alguma maneira do tutor inibir isso? Assim, o cachorro começou a latir, você sabe, ele ameaçando morder, você para. Tem alguma, eu sei que você não é adestradora, mas tem alguma dica assim pra gente? É difícil, porque a gente tem que entender o que está acontecendo, né? A gente tem que entender, assim, o porquê, né? Tem animais que se você se mantiver ali sem medo, sem nada, o animal para aquela agressão, né? Ele recua ou ele para o que ele está fazendo. Tem animal que, se você enfrentar, ele aumenta a agressividade. Então, é melhor eu não dar a minha opinião a respeito disso, até para não gerar nenhum tipo de problema na casa, entendeu? Mas a gente tem que entender a dinâmica da família, o histórico de vida desse animal, e o que está acontecendo ali naquele ambiente. A agressividade dirigida a pessoas que o animal conhece, ela pode inclusive ser normal em alguns casos, infelizmente,
tá? Mas normalmente ela pode ocorrer por falta de regra e rotina no ambiente que o animal vive. Às vezes um ambiente muito barulhento, muito estressante, às vezes uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, o animal não sabe como se comportar. Ou se eventualmente esse animal tem algum tipo de punição física ou verbal frequente, também ele pode acabar dirigindo a agressão para as pessoas, ou, como eu falei, a competição por alguma coisa que o animal gosta muito e que ele quer proteger de alguma maneira, né? Então talvez seja importante até fazer uma consultoria com um veterinário comportamental, seria o mais interessante, né? Ou até com um adestrador, para poder tentar entender a dinâmica da casa e o que está acontecendo. Perfeito. Elaine, nosso ouvinte, mandou mensagem para você, doutora Tatiana. Meu cachorro, depois que começou a usar Gardenal após apresentar convulsões devido à doença do carrapato, ficou mais agressivo e com mordidas fortes. Tem relação com o medicamento? O Gardenal pode deixar o cão agressivo? Não, o Gardenal especificamente eu acredito que não. O que pode estar acontecendo é ele ter algum fator neurológico que esteja desencadeando essa agressividade mais exagerada, entendeu? Eu não sei, assim, às vezes ele pode ter. Aí são só suposições, né? Ele pode ter tido uma hemorragia numa determinada parte ali da cabeça que está gerando um comportamento mais agressivo, ou ele está sentindo alguma dor também, eventualmente ele pode estar com algum tipo de dor que está gerando a agressividade, porque o Gardenal, normalmente, ele deixa o animal até mais paradão, assim, um animal mais quieto, mais comilão, não costuma gerar agressividade. Eu, pelo menos, nunca tive esse tipo de relato. Então, talvez valha investigar outras possibilidades. Entendi. O cachorro com algum problema neurológico pode ficar mais agressivo? Porque eu lembro que antigamente falaram, ih, cachorro doido, cuidado com cachorro doido, enfim. O que tem de verdade, o que tem de lenda nisso, doutora? Na verdade, assim, Mário, tudo que mude, né, a rotina do animal, a vida do animal, pode gerar uma agressividade por algum motivo. Por exemplo, uma cadela com filhote, ela tende a ficar mais agressiva. Um animal com dor pode ficar mais agressivo. Às vezes ele se sente ameaçado, vai mexer aqui, vai passar a mão no meu quadril, eu tô com dor, eu vou morder. Ou eu tô com dor na orelha, vai me fazer um carinho na cabeça, eu tô com dor de ouvido, eu vou virar para morder. Ou o declínio das funções normais do animal, por exemplo, diminuição de audição e visão, ou até da cognição, assim, da forma como ele interage, pode gerar um comportamento mais agressivo. Entendi. Agora, doutora, a castração, eu sempre ouvi dizer, o cão castrado, ele para de atacar, ele fica mais mansinho. É verdade isso também? Não necessariamente. Pode acontecer. Tá? Eventualmente, assim, existem alguns animais que têm um comportamento territorialista muito intenso e que são agressivos com outros animais, que podem eventualmente se beneficiar da castração. Mas cada caso é um caso e a gente não pode generalizar, porque às vezes você pode submeter o animal a uma castração e ele continuar brigando do mesmo jeito. Né? Ele pode continuar territorialista, às vezes até num grau um pouco menor, né, um pouco menos agressivo, mas não necessariamente a gente vai resolver o problema com aquilo, com a castração. Mas em alguns casos ela pode ser recomendada. Doutora Tatiana Sack, sempre conosco às quintas-feiras. Obrigado, doutora Tatiana. Eu que agradeço. Até a próxima quinta.